Amém, igreja? Hoje às 13 horas, eu findei 40 dias de jejum e oração. Eu não comentei com a igreja que eu estava nesse período, porque Deus, ele pediu que eu fizesse esse propósito com Ele, que eu iniciei 40 dias antes. Foi na intenção de que algo fosse resolvido na minha vida. Porque eu já não suportava mais a dúvida no meu coração. Eu já também não suportava mais viver segundo o que eu queria. Sabe por quê, igreja? Devemos viver não é segundo o que nós queremos. Devemos viver segundo o que Deus quer de nós. A palavra servo, no grego, significa escravo de Cristo. E a Bíblia diz servos de Deus. O que é servo? Viver para servir. E viver para servir é viver segundo as ordens de Deus. Não é viver segundo as nossas ordens, segundo o nosso querer. Eu falei com Deus que eu não queria mais viver as minhas vontades. Que eu não queria mais viver segundo a minha própria vontade, segundo o que eu queria para mim. Eu pedi a Deus que nesses 40 dias, que Ele me desse forças. Para quê? Para que eu dissesse não para mim mesma, para as minhas próprias vontades, para o meu próprio querer, e que eu passasse a entender o querer e a vontade de Deus. Hoje eu estou conseguindo visualizar a vontade de Deus para mim. E que Ele vai me dar a compreensão para isso. Hoje, nesse último dia do meu jejum, que nós vamos subir, eu agradeço a todos que vão subir comigo para o monte, para me entregar a Deus esse propósito. Hoje, nesse findar desse propósito de 40 dias, eu vivi assim, como que é uma pessoa está apodrecida pelo conceito. As pessoas, igreja, têm uma filosofia tão barata, tão vazia do que é o amor. Agora há pouco eu coloquei um vídeo no Facebook de um louvor que do início ao fim tem a filosofia que eu defendo a respeito do amor. A tese que eu defendo a respeito do amor, do que é amar alguém. Amar alguém, você não tem que ter afinidade com ela. Amar vem do nosso dever de ser cristão. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é Filho de Deus. Ele morreu por nós. E Ele disse lá no livro de Gênesis, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos porque eram três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando o homem foi criado segundo a imagem de Deus. E nós somos da descendência de Adão. O que isso significa? Que nós temos na nossa veia o sangue de Deus, o sangue de Cristo. Então nós somos irmãos um do outro. Por que limitarmos tanto de amar? Por que limitar as pessoas de aproximar uma das outras? Alguém me mandou dizer, por que você tem que presentear alguém que você não conhece, que não faz nem sequer parte da minha família? Ei, eu sou da família de Cristo. Se você não é da família de Cristo, você não é filho de Deus. Então eu estou aprendendo a amar. Amar incondicionalmente. Eu não tenho que ter afinidade com ninguém para me amar. Eu tenho que amar porque Deus me disse que eu tenho que amar. E nós amamos porque somos filhos de Deus. Devemos amar um ao outro porque somos irmãos de Cristo.
Então nós somos da família de Deus. Então somos todos irmãos. Título da mensagem dessa noite é: a minha missão é converter as pessoas. Como assim, pastor? Converter. Significado de converter. Mudar. Transformar. Ou seja, conscientizar a pessoa de que ela está em uma situação errada. E você não poderá ser conivente com o erro dessa tal pessoa. Ou seja, converter uma pessoa significa conscientizá-la. Conscientizá-la de que ela está numa situação errada, num caminho errado. A partir do momento em que nos tornamos conhecedor de fatos errados na vida de uma pessoa e nos calamos, tornamos conivente com o erro da tal pessoa. Mas, caso saibamos, devemos então advertir tal pessoa. Vamos lá? Gálatas 6:1. Acompanhe comigo a leitura. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, quando nós pegamos alguém no erro, principalmente naquele erro que nós já saímos dele, ou que estamos tentando nos libertar, devemos ter força para resistir, mas também advertir. Aqui está dizendo corrija-o, não é isso? Então, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam. E guarda-te para que não sejais também tentado. Caso esta pessoa não queira uma mudança, ninguém muda a minha vida. Eu não mudo por causa de ninguém. Igreja, todos nós, de alguma forma, mudamos por causa de alguém. Quando nós aprendemos com alguém e passamos a exercitar aquilo que nós aprendemos, automaticamente nós mudamos através daquela pessoa que nós aprendemos com ela. Vocês mudaram, aprenderam a ler e escrever com um professor. Aprenderam éticas, aprenderam muitas coisas. Então, aquele professor foi responsável por alguma mudança na sua vida. Não é isso? Não é verdade? Prossigamos. Caso esta pessoa não queira uma mudança real em sua vida, depois que você a advertiu, a sua função é apartar e não associar, para que assim este se envergonhe da sua procedência. Ou seja, quando você afasta de uma pessoa, quando você ignora ela, quando você isola ela, quando você dá um certo gelo, como chama, quando você despreza, quando você dá um desprezo para alguém, aquela pessoa sente lá na alma. Ela sente. Igreja, eu sei desprezar uma pessoa. Deus me deu essa unção de quando você despreza alguém para que aquela pessoa caia em si no seu erro, isso funciona. Mas sem ter aquela pessoa como inimigo. Entenderam? Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. 2 Tessalonicenses 3, 6, 14 e 15. Nós vamos ler o versículo 6 agora. Amém? Amém. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. E não segundo a tradição que de nós recebestes. Caso alguém não preste obediência
a vossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Muito forte essa palavra, muito explicativa, não é verdade? E muito entendível também. Ou seja, aquilo que eu expliquei antes. Caso essa pessoa não queira a mudança real em sua vida, depois que você o advertiu, a sua função é apartar e não associar, para que sim, este envergonhe da sua procedência. Amém? Tendo a consciência de que nossa missão é protestar e converter. A nossa missão é protestar e converter as pessoas. Amém. Ou seja, converter, eu já expliquei o quê? Que é conscientizar a pessoa de que ela está numa situação errada e você não poderá ser conivente com o erro dessa tal pessoa. Entenderam? Agora vamos abrir em Tiago 5, 19 ao 20. Assim diz: vós, irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém, amém, meus irmãos, se algum dentre vós vos desviar da verdade, e alguém o adverter, ou seja, converter da sua atitude errada, sabeis que aquele que adverte, converte. Ou seja, adverter significa converter. O pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá de sua própria vida multidão de pecados. Ou seja, na vida de quem o advertiu, de quem o converteu. A tal pessoa de seu proceder errado recebe como gratidão a anulação de multidão de pecados. Aquela pessoa que está numa situação errada, quem o advertiu, converteu, não é verdade? Ela recebe como gratificação a anulação de multidões de pecados. Não é verdade? Para nós fecharmos a mensagem dessa noite, gostaria que todos abrissem comigo Romanos 6, 23. Amém? Para nós fecharmos a mensagem, é preciso ler este versículo, amém? Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há salvação a não ser na pessoa de Jesus. O salário do pecado é a morte. Quando você assiste uma pessoa no erro e fala, a vida dele pouco me interessa, dar conta dele. Ei, isso não é papel de um cristão e nem de uma pessoa que ama. Quem ama, corrige. Estas são as palavras do próprio Deus à nossa vida. O Deus, ele quando nos ama, ele nos corrige. Amém? Então se sinta realmente corrigido por Deus, amado por Deus. Quando você é corrigido, você é automaticamente amado por Deus. Amém. Toma esta palavra para a sua vida. Amém? Nesta Glória noite. Em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor. Amém? Boa noite. Nós estamos aqui nesse dia, como alguns já sabem, eu fiz um propósito com Deus de 40 dias de jejum e oração. Não foi fácil fazer a conclusão desse propósito, foi uma prova muito grande que eu vivi, mas
por fim, estamos aqui, eu estou aqui, consegui esses 40 dias, entreguei hoje às 13 horas e esse propósito, ele transformou minha vida, esse período, transformou minha vida, que palavras não conseguiria decifrar a experiência que hoje eu tenho com Deus. Vivi um pouco daquilo que Jesus viveu, dos 40 dias ali no deserto, quando ele passou 40 dias a pão e água. As provações que ele teve frente a frente com o diabo. Enfim, eu pude vivenciar um pouco disso, mas eu confesso que foi a maior experiência da minha vida que eu tive, foi essa. E glória a Deus por isso. Eu agradeço os que estão aqui, que veio comigo fazer essa entrega. Muitos, eu queria que toda a igreja tivesse aqui, mas não foi possível, mas glória a Deus por isso. E agora, nesse momento, nós vamos fazer a entrega desses 40 dias. Amém? Então, eu corto a filmagem nesse momento para nós começarmos a oração e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, abençoe todos os internautas que eu oro e abençoo neste momento, em nome de Jesus Cristo, os que estão acompanhando as mensagens, eu oro, intercedo por vocês aqui neste monte, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, e abençoo a causa de cada um de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.